E lá vamos nós para nossa conversa aqui, rapaz, com a Mariane e com o Gaiofato. Quero trazer um tema aqui, desigualdade, inspirado por um cara que foi professor meu. Ah, é um vídeo sobre um tweet, mas não é qualquer tweet, é o tweet do cara que foi meu professor. Eu vou chegar lá. A gente sabe, pelo relatório da Oxfam, que é a ONG fodona lá que mede a desigualdade, né? Que no Brasil, cara, se você separar a população em duas metades, tem a metade que ganha mais, tem a metade que está ganhando menos. Esses que estão ganhando menos, eles somam, quando muito, 2% de toda a riqueza, entendeu? Então, 2 para baixo, 98 para cima. Só que lá em cima, a desigualdade também é enorme. E aí, a conclusão aqui é, nós podemos mexer nesse problema, ou nós podemos resolver esse problema, mexendo com apenas 270 pessoas. Cara. Cadê primeiro o relatório do Oxfam, antes de eu ir para o tweet do nosso celebrado professor? Cadê? Olha lá, ó. Então, só para não dizer aí também que a gente tira as informações de qualquer lugar, né? Esse relatório ele sai no começo do ano, você pode achar em qualquer site de notícias aí os números, né? E ali você vai concluir outras coisas. Você vai ver que 63% da riqueza está lá com o primeiro 1%. Você imaginou isso? 1% da sociedade tem mais da metade de tudo, né? Então, esse é o relatório do Oxfam, é uma referência aí nessa medição, você pode consultar. Agora sim, cadê o nosso tweet? Ah, lá vai. Cadê? Tá na tela. Mariane, você que tem olhos melhores que os meus, você consegue acessar esse retorno, por gentileza? Não. Vamos lá. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Se tributarmos todos os bilionários brasileiros e estrangeiros com negócios e lucros no Brasil, 70 brasileiros e 200 estrangeiros, podemos dobrar a renda de todos os brasileiros, assalariados ou bolsistas. Podemos diminuir em 10 anos as idades das aposentadorias. E os bilionários, adivinhem, continuariam ricos, nos escreve o professor Ricardo Costa de Oliveira. Esse cara tem uma pesquisa excepcional sobre genealogia e política. E aí você descobre que meio que são as mesmas meia dúzias de famílias comandando desde sempre, tudo em cada lugarzinho. Assim, o trabalho dele, ele tem um trabalho bem voltado para o Paraná, e como eu cobri a política aqui há muito tempo, ele é referência pra caramba, assim, a aula dele é excelente. Enfim, ô Gustavo, tá fácil, cara. Você viu ali? Quando eu olho para isso, eu penso, tá tão fácil, e na sequência, tá tão difícil, porque é só 270 pessoas, cara. Mas é 63% da renda. É complicado, né? É complicado. E acho que mostra muito o tamanho da desigualdade que as relações sociais de produção produzem no nosso país, né? E é muito doido, porque a gente não vê nenhum tipo de movimentação efetiva, né, para poder taxar. E, tipo, a gente está falando de uma taxação que não vai prejudicar essas pessoas no sentido de que elas passarão a ser famélicas, né, pessoas famintas, né? Não, elas continuariam sendo ricas, né, o que já é um absurdo, e aí você ainda melhoraria a vida de milhares de pessoas, né? E eu acho que é complicado, porque a gente não vê essa movimentação, e sobretudo porque agora o projeto que a gente viu sendo votado de reforma tributária, né, que agora está passando pela segunda fase de aprovação, já encavalou de novo, né, porque era essa fase que haveria a taxação das fortunas, a taxação de alguns rendimentos dessa classe A+++, né, do Brasil, e é realmente uma situação muito degradante, né? Muito ruim, porque essas pessoas continuam tendo as suas vidas de príncipes, de princesas, né? De verdadeiros monarcas, né? Enquanto a grande maioria da população brasileira enfrenta, né, a fome, enfrenta o desalento, enfrenta tantas dificuldades, né? Eu acho que é um enfrentamento que a gente precisa começar a pensar para fazer, né? Como é que faz esse enfrentamento no cotidiano, Mariane? Essa é a pessoa para quem a gente pode perguntar isso, cara. Sim, e uma coisa que a gente fala, a gente tem um trabalho popular, né? Que é uma coisa que todo mundo entende, até mesmo da direita. Bilionários não deveriam existir. Essa é uma linha que une todos. Acho que todo mundo tem mais ou menos essa ideia, né? Por exemplo, quando a gente fala da história do Brasil, quando a gente vê esse relatório, não consigo não pensar, né, nas nossas heranças da escravidão. E nós não abolimos, na verdade, a escravidão, né? Até o nosso modo de produção, o trabalhador aqui, ele ainda tem essa herança do que foi esse processo de escravidão, que foi abolido de uma maneira completamente institucional e
mentirosa, e que tem muito impacto, por exemplo, da revolução no Haiti. Porque aqui eles sabiam que ninguém queria que tacassem fogo na casa dos senhores, né? Então, vamos abolir desse jeito mais burocrático e tal, para dizer que aboliu, porque a gente não quer isso. Então, esses processos de frear os avanços, né? É reflexo disso. A desigualdade só aumenta, os bilionários só aumentam. O que Bolsonaro fez foi aumentar a concentração de renda, né, através de políticas, através de usando o aparato do Estado para fazer isso. Então, isso nós somos completamente contra. Hoje nós temos que cobrar o Estado brasileiro de quais são, além de colocar no papel, né, eu acho que o arcabouço fiscal, enfim, não vamos debater isso aqui agora, mas de como a gente não apenas dita lá numa lei que essa concentração de renda vai acabar, mas como nós, de fato, trabalhamos com isso na prática, né? Então, a concentração se dá através das instituições e de outros lugares aonde esses bilionários estão e aonde eles estão concentrando renda a partir daí. Então, eu acho que essa herança brasileira de um processo que continua nos vendo, né? E aí eu coloco nós enquanto brasileiro, mas principalmente a população preta, indígena, periférica, que é a mais, o relatório diz isso, né? Que é a que mais sofre com isso. E aí entramos no debate anterior, das pessoas em situação de rua. Quem são essas pessoas? E dentro dessa desigualdade gigantesca, R$ 500 representa o quê? Né? Então, eu acho que a gente tem que se perguntar qual é a história do nosso país e como é a história da luta de classes aqui, né? É essa. Mariane se refere a um estudo do STF que via lá o custo de um auxílio de R$ 500 para moradores de rua. A gente tem um vídeo aqui só sobre isso. Ô, Gustavo, quando a gente está em contato com o sofrimento que esses números representam, né? Beleza, no papel é número, mas aqui na vida real, material, é sofrimento pra caramba, é dor e tal, né? A gente não entra muito no papo essa palavra é foda, da meritocracia, né? Mas, cara, conceitualmente, tem muita gente, tá? Madura, lida, experimentada, que vai achar a desigualdade como conceito uma coisa ruim, porque inimiga do crescimento, do desenvolvimento da sociedade, gera acomodação, ninguém corre mais atrás das coisas, então a competição bruta é necessária mesmo e tal. E aí, cara, começam a vir essas divergências que são mais assim de ordem filosófica mesmo, sabe? Um jeito de ver a vida, né? E aí, cara, tanta gente nessa geração nova embarcando nessa, sabe? Eu acho que é o que faz sentido, né? Porque a gente vive dentro de um mundo que reforça essa perspectiva. Então, quando a gente vê, por exemplo, sobre a exaltação sempre de figuras individuais em determinados espaços da mídia, da indústria cultural, por exemplo, a gente percebe o quanto existe desse reforço, né? Dessa ideia da competitividade entre os indivíduos e para criar um clima mesmo para que as pessoas não se vejam como parte de uma coletividade, de um conjunto, que se veja como sujeito histórico, que se veja como o próprio sujeito, né? Então, eu acho que é isso. Muita gente acaba caindo nesse papo de meritocracia, de individualismo, porque é isso que é vendido, porque é isso que é veiculado, né? Porque, não, como a Mariane falou, não se faz um debate de aprofundamento para a gente ter um processo de conscientização e de autoconscientização sobre qual que é o nosso papel no mundo, né? Sobre como que a gente está nas relações de verdade, né? Porque isso é também, de alguma forma, doloroso, né, Álvaro? Eu acho que quebrar o senso comum, quebrar essa ideia daquilo que é entendido como normal ou natural, entre muitas aspas, é algo profundamente incômodo, né? É algo que demanda uma certa maturidade, demanda um certo processo de quebra, né? De rompimento desse ideal, né? E aí, né, em situações em que a gente vê que em situações que a gente está vendo essa conjuntura toda, né, se apertar e tal, muitas vezes é esse senso comum, às vezes radicalizado, que dá sentido, né? Então é difícil, né? E a gente precisa combater isso com uma nova cultura política. Correndo o risco de estender esse último tópico aqui mais do que o recomendável, cara, eu vou revelar a lembrança que a fala do Gustavo me trouxe. Eu fui direto pro funk ostentação. Pro funk ostentação. Lá naquele período em que essa vertente musical se tornou moda, o que estava rolando no Brasil era uma redução da desigualdade. Lembra até dos números.
de 2001 a 2015, lá no índice de Gini, ou Gini, dane-se o nome, importante é entender, é uma escala que vai de 0 a 1, do máximo da igualdade para a desigualdade. E aí a gente diminuiu de 0,58 para 0,54, assim. Uma coisinha mínima, mas teve um efeito enorme e tal. E na cultura isso se expressou com o funk e ostentação, né? E a percepção que eu tenho sobre aquele movimento cultural, sobre aquele momento histórico, é o de que esse estilo, como expressão cultural da realidade econômica, estava retratando o individualismo. Quer dizer, ninguém ali entendia, porra, isso é um processo coletivo, a galera tá se dando bem junta. Porra, eu tô de Nike, meu brother tá de Adidas, porra, da hora, o outro ali já tá andando numa Honda. Tá, bacana. Alguma coisa está acontecendo com todos nós. O pensamento não era esse, o pensamento era lá, eu sou... Todas as letras diziam isso, Mariane. Eu sou foda, eu consegui, eu mandei ver, eu que subi, né? Era assim que a gente estava encarando aquilo, sabe? E aí eu fico pensando se a gente não perdeu um momento importante porque a gente não entendeu como sociedade o que estava rolando, sabe? Porque a gente não debate o funk de maneira política também. É isso. Vamos ficar com essa lamentação aqui, então. Gustavo, obrigado, viu? Valeu. Imagina, eu que agradeço. Até mais, gente. Valeu!